Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Cleciane Rodrigues, eu prego o Evangelho nas minhas redes sociais e eu vou deixar aqui o meu Instagram passando na tela para caso você queira seguir e acompanhar por lá também. No vídeo de hoje eu vim trazer ensinamentos do livro de 1 Samuel, fala sobre um rei que muitos conhecem, né, Saul, mas hoje eu não vim falar sobre a queda de Saul, eu vim falar sobre quando você está indo atrás de uma coisa e Deus te surpreende com outra, assim como aconteceu com Saul antes de Samuel ungir ele como rei. Em 1 Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 3, vai falar: E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se, e ele disse a Saul: Chame um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram os montes de Efraim e a região de Salissa, mas não as encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Salim, mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim e mesmo assim não as encontraram. Chegando ao distrito de Zuf, disse Saul ao seu servo: Vamos voltar, ou meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco. O servo, contudo, respondeu: Nesta cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Esse homem de quem o servo falava era Samuel, profeta de Deus, o último juiz e sacerdote de Deus. E que no versículo 15 vai falar que no dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel. Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: Este é o homem de quem falei. Ele governará o meu povo. Saul aproximou-se de Samuel na entrada da cidade e lhe perguntou: Por favor, pode me dizer onde é a casa do vidente? Respondeu Samuel: Eu sou o vidente. Vá na minha frente para o altar, pois hoje você comerá comigo. Amanhã cedo eu contarei a você tudo o que quer saber e o deixarei ir. Quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas, já foram encontradas. E a quem pertencerá tudo o que é preciso em Israel, senão a você e a toda a família de seu pai? Saul respondeu: Acaso não sou eu um benjamita da menor das tribos de Israel, e não é o meu clã mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que estás me dizendo tudo isso? E Deus falou poderosamente comigo nessa palavra, porque quando Jesus me encontrou, eu estava ferida, eu estava machucada e eu fui buscar a cura para algo, mas na verdade eu encontrei algo muito maior. Fui atrás de uma cura e eu encontrei a presença do Senhor, eu encontrei amor, eu encontrei libertação, eu encontrei muito mais. Então eu me identifiquei com Saul aqui quando ele foi buscar as jumentas de seu pai e voltou o rei. Eu senti isso. Eu fui atrás de algo. Para Deus era pequeno comparado a tudo que ele queria me dar. Prova que os planos do Senhor são maiores que os nossos. E quando ele diz não, você deve se alegrar, porque foi um livramento e que tudo aquilo que Deus tem para sua vida é muito maior. Saul, ele foi apenas atrás das jumentas de seu pai e ele voltou rei. E quantas vezes nós não vamos atrás de algo e o Senhor tem algo muito maior para nós e nós não conseguimos enxergar? Nós temos olhos limitados, nós só sabemos o agora, só o que nós estamos vivendo, nós não sabemos o futuro, mas Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele já está no nosso futuro e Ele sabe o que é melhor, Ele sabe que muitas vezes nossos sonhos são limitados comparados aos sonhos dele. Ele não quer que nós sonhemos os nossos sonhos, mas os sonhos dele, porque são maiores, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Se algo é para ser nosso, Deus, de alguma forma, ele faz com que a gente esteja no lugar para receber aquilo que ele preparou para nós. Nós não precisamos nos preocupar, não precisamos pensar que é com a força do nosso braço, com a força do nosso raciocínio, achar que é pela nossa inteligência. Não, é pela força e vontade do Senhor. Sem percebermos, vamos sendo conduzidos até esse caminho, para que a obra do Senhor, os planos de Deus se concretizem na nossa vida. Muitos falam da queda de Saul e ele até começou bem, como esse versículo 21 que eu li, ele se achava mais pequeno e que a sua tribo era menor. Ele começou bem, ele começou humilde. Nós podemos perceber que aqui ele possuía feridas emocionais, talvez feridas da rejeição, senso de inadequação, porque aqui pela sua fala nós percebemos que ele não se sentia grande o suficiente. Isso nos traz ensinamentos que é assim que nós devemos ser. Humildes. Nós precisamos também deixar com que o Senhor trabalhe nas nossas emoções, nos nossos traumas, porque Saul começou bem, humilde, ele não se sentia capaz, ele
se achava o menor. Ele entendia que não era pela força do seu braço, mas quando uma pessoa ferida entra à frente de uma liderança, ela se torna orgulhosa, ela vai do senso de inadequação para o orgulho. Ah, Deus me escolheu, eu posso fazer todas as coisas, eu posso tudo, porque o Senhor me escolheu, eu sou ungido do Senhor. Não é assim que funciona, nós precisamos dar a glória a Deus, porque nós somos apenas vasos de barro. O precioso Espírito Santo é que habita em nós para que a gente possa cumprir o propósito, e não é com a força do nosso braço, nós somos pó. Mas a presença de Deus insiste em fazer habitação em nós, em relacionamento conosco, em se tornar nosso amigo, em podermos ter intimidade. Ele tem essa vontade, esse amor conosco, mesmo nós sendo pecadores, não merecendo a graça. Então, nós precisamos ir a Deus, abrir o nosso coração, as nossas feridas, buscar esse entendimento no Senhor, para que a gente não venha a cair como Saul, a desobedecer a Deus, a nos tornarmos orgulhosos, só pensarmos em nós mesmos, para que o nome do Senhor seja exaltado e não o nosso. Suas feridas, elas geralmente tomam um caminho que não agrada ao Senhor. Agem pela visão, pela ótica das suas dores, pelo que tem dentro delas e não pelo que o Senhor manda, não mandados pelo Espírito de Deus. Capítulo 10, Samuel é ungido, e aqui nos mostra que não é porque nós somos bons, capazes, que Deus nos escolhe, mas pelo nosso coração. Ele olha para dentro, ele não olha para a capacidade, porque se fosse assim, nós não seríamos escolhidos, porque nós nada podemos. É o Senhor através de nós que nos ajuda e que nos capacita. Ele que nos unge para cumprir o propósito. Tudo o que Deus tem preparado para a nossa vida é muito maior do que o que nós imaginamos, mas que apesar de ter preparado algo grande para a nossa vida, aqui no capítulo 10 vai mostrar que Deus também se importa com as pequenas coisas, com os nossos pequenos anseios, que aqui de Saul era achar as jumentas de seu pai. Deus se preocupa com os nossos anseios, ele não se esquece de nada, ele sabe o que nós ansiamos no nosso coração, e ele faz conforme ele apraz, faz conforme a sua vontade, porque ele é um Deus misericordioso, fiel, amoroso, e ele mostra que se preocupa conosco até nos mínimos detalhes. Então, Saul foi buscar as jumentas de seu pai e ele voltou rei. A graça imerecida, ela faz coisas grandiosas que nós nem imaginamos. E o Senhor, ele dá a quem ele quer, ele tira de quem ele quer, ele coloca quem ele quer. E não é nós que escolhemos isso, é o Senhor quem escolhe, faz como ele quer, porque ele é soberano, a vontade é dele. Nós só chegamos até aqui, nós só podemos fazer as coisas porque o Senhor nos sustenta e nos trouxe até aqui, porque se não fosse por ele, nós já teríamos sido consumidos pelas nossas preocupações e ansiedades. Então, nós não podemos negligenciar os começos. Saul começou bem humilde, mas ele acabou se corrompendo, seu coração acabou se tornando orgulhoso. Então nós precisamos sempre trazer à memória esse entendimento de que a glória não é nossa, é do Senhor, e que nós não devemos fazer para aparecer, mas para honra e glória do Senhor. Quando nós o agradamos e obedecemos, ele nos sustenta e continua ao nosso lado, mesmo nós não merecendo. Nós somos capacitados pelo Espírito Santo. Saul tinha um senso de inadequação, mas ele também foi um rei usado por Deus, embora ele tenha desobedecido e tido seu coração corrompido. Deus o usou poderosamente porque o Espírito Santo do Senhor veio sobre ele. E não porque ele era bom ou porque ele podia, mas porque Deus, através dele, fez todas as coisas. A gente possa ter em mente que não é com a força do nosso braço, não é o nosso querer, mas é o Senhor através de nós, e que nós precisamos sempre voltar ao início, lembrar de onde o Senhor nos tirou, para que a gente tenha a certeza de que não foi pela nossa inteligência, mas pela força do Senhor, pelo Espírito Santo em nós, e para que a gente não tenha o coração corrompido, porque o nosso coração ele é enganoso e facilmente caímos em armadilhas. Nós precisamos vigiar, estarmos atentos, conectados ao Senhor, não sairmos do secreto, sempre buscar obedecer e andar nos caminhos retos do Senhor. E se essa palavra te edificou, compartilhe com outras pessoas para que elas possam ter acesso a essa palavra também e sejam edificadas. Curte e comenta esse vídeo para que ele possa ser entregue para mais pessoas e outras vidas sejam impactadas pela palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.